Tudo. Luísa, em que momento você percebeu que o seu filho ele era diferente? Diferente em que sentido? Quando você começou a perceber que você tinha um filho com uns trejeitos diferentes? Foi uma vez que a gente estava morando em Búzios e aí tinha um amiguinho e chegou um amiguinho lá em casa. E esse amiguinho dançava balé. Primeira coisa que o amiguinho fez, olha tia, olha o que eu faço, e abriu um espacá. Aí eu olhei assim, esse moleque é gay. Meu filho também deve ser. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, garoto, não quero você andando com aquele garoto não. Pode parar. E aí comecei a ver os trejeitos do meu filho, só que meu filho nunca foi feminino, né? Ele nunca foi nesse sentido. Nessa época eu coloquei ele no boxe para tentar ver se vinha mais masculinidade nele. Ele nunca foi de brincar de boneca, nada disso. Talvez as bonecas deles eram o Harry Potter, a vida dele era o Harry Potter. Ou então, antes disso, a fase anterior do Harry Potter era Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Mas assim, foi mais ou menos nesse período, talvez ele tivesse com 8, 10 anos, acredito que tenha sido isso. Logo cedo eu vi, até por ter vários sobrinhos mais velhos, o Bruno tinha aquele jeitinho, o mesmo jeito da minha filha, entendeu? É como se o Bruno estivesse no mesmo universo da Letícia. Segura cabelo, joga cabelo, para com a mão na cintura. E desde sempre, desde ele bem pequeno, eu sempre percebi. Festinha da escola, tem evento, vamos desfilar, vai ter um desfile, tá Bruno lá, nunca teve vergonha, sabe? João, com seus 3, 4 anos de idade, já tinha a sua aptidão pelo universo feminino, né? Os brinquedos, os desenhos, os filmes. Comecei a perceber nos seus trejeitos. Ele era uma criança muito feliz, muito divertida, porque a criança ela tem a sua inocência, e na sua inocência ela não se limita, né? Ela faz o que ela quer. Né? Não tem ninguém para ficar impondo uma criança de 3 anos que pode e que não pode. Ele passou a desenhar e eu vi que ele desenhava sempre personagens dizendo que era menina. Né? E até o dia que a professora me chamou e falou assim, Angélica, o João Pedro ele só brinca com os brinquedos das meninas. E tem uns traços bem diferentes para fazer os desenhos. Eu vou te mostrar os desenhos dele, porque ele até tem uma aptidão para o desenho. Então, quando ela me mostrou o desenho, ele tinha feito o desenho da Florzinha, que é uma personagem das meninas superpoderosas. E eu realmente eu me surpreendi, porque eu não tinha noção de como era desenho de uma criança de 4 anos. E ele tinha os traços que o desenho saiu perfeito. Você identificava que era a bonequinha. Então, a partir daí, eu comecei a reparar realmente do que ele gostava de fazer. Quando começou a andar, ele já corria para as bonecas, ele gostava de princesas, né? Mas aquilo para uma criança de 1 ano, 2 anos, para mim é uma coisa mais do que natural. E aí, com 3 anos, ele entrou na escola e a coisa foi se intensificando. Até que a professora me chama na escola e diz que ele se escondia na casinha de boneca para brincar de panelinha de boneca. Aí eu passei a perceber que tinha alguma coisa que estava acontecendo porque ele tinha fixação no universo feminino. Como todo pai, toda mãe, a gente apresentou o universo feminino, até porque ele era menino, né? E a gente faz essas tentativas. Mas a Beyoncé, o Ney Matogrosso e o Destiny's Child falaram mais alto porque tinham um poder de sedução com ele muito grande, porque ele se identificava mesmo, porque ele gostava, porque é uma coisa que já nasceu com ele, né? Eles nascem assim. Nesse momento a gente entendeu que o Gabriel era uma criança diferente e que ele era uma criança LGBT. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted
essa ideia de, você não vai andar com esse moleque é gay, você vai ser gay igual a ele. Olha isso, que absurdo. Como é que a gente pensa nisso, né? Tira essa mão da cintura, fala que nem homem, para com essa palhaçada. O tempo todo brigando. Vai escutar música de Lady Gaga. Meu Deus, como eu escutava. Glee, assistindo aquela série Glee. Meu Deus, meu filho. Aí eu botava rock em casa para ele. Você vai aprender o que é música boa. E assim, não adianta nada. Eu escutava rock, eu me tatuava para ver se ele se amarrava nessas coisas. Não, ele não tem uma tatuagem, meu filho. Extremamente conservador. Ele, mãe, eu sou gay, como é que você me chama de conservador? Eu falei, cara, porque você não faz as coisas que eu fazia na minha adolescência, de namorar. Ele não saía, ele era recluso, só internet. Você vê crescendo e você começa a ficar, na verdade, meio que com medo porque você está só. E eu também era separada, sou ainda, graças a Deus. Algumas vezes eu achava que era convivência, sabe? Tinham pessoas que falavam assim, o Bruno é assim porque convive muito com a mãe, com a irmã, então é o jeito que ele vai adquirindo. Mas não, era uma coisa que era nítida, era dele. A partir do momento que eu e o pai enxergamos nele essa personalidade feminina, a gente nunca conversou sobre não vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, mas a gente teve um entendimento de o que a gente não queria para ele era sofrimento. Então, assim, a partir do momento que a gente não queria sofrimento para ele, a gente não ficou naquela cultura da opressão, a gente não ficou impondo a ele nada que fizesse com que a gente visse no semblante dele que ele fosse se tornar uma criança que tivesse que fingir, que tivesse que se esconder. O que a gente tentou, e aí é uma coisa de pai, de mãe, que a gente chama até de uma coisa assim de instinto, né, acho que de hétero, a gente tentou apresentar para ele o universo masculino. A gente colocou ele em escolinha de futebol, que durou 2 meses no máximo, que ele nunca pegou numa bola e que ele passou o tempo todo olhando para o teto porque tinham bandeirinhas coloridas. E aí a gente não insistiu e tirou ele. A gente colocou ele no judô, que ele dizia pra gente que ele não gostava porque o pessoal era muito suado e ficava aquela coisa de gente suada nele e ele se sentia muito incomodado. E a gente aí tirou ele do judô. A gente tentava inserir eles em grupos de coleguinhas meninos, mas ele não era bem aceito, e aí ele chegava no grupo das meninas e as meninas faziam maior festa. E aí a gente entendeu que deixa ele ser ele, porque a gente é a gente, não tem como ensinar um menino a ser menino, acho que não tem essa fórmula, né? Isso não existe. Não adianta a gente querer ensinar o filho da gente a ser o que ele não é e criar ali um adulto infeliz. O que eu queria e o pai também era a felicidade dele. E se a felicidade dele passava por ele viver no universo feminino, quem estava vivendo era ele. Então eu falo com toda a propriedade que a criança LGBT ela existe, porque eu tive uma, que agora ele está com 20 anos praticamente, e não admito dizer que não existe, porque é uma invenção que é a sociedade, né, e que nós, mães, estamos nessa luta e vamos fortalecer e afirmar que a criança LGBT ela realmente existe. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. Ele sofreu algum tipo de preconceito, de bullying no ambiente familiar, na escola? Quando ele tinha uns 8 anos, na escola teve um lance que as meninas seguraram ele para beijar e ele não quis beijar. Então já começou aquela coisa do viadinho, viadinho, viadinho na escola. Ele foi crescendo e trancado no mundo dele. Mas assim, eu sempre percebi, mas eu também não consegui ajudar muito meu filho, porque na verdade você fica, pelo menos foi o que aconteceu comigo. De fato você não quer aquilo, entendeu? Primeiro momento, porque você pensa, preconceito dos amigos, como já tinha existido, preconceito na família, preconceito do mundo e o medo do mundo, que é o maior.
Então ele foi para o ensino médio, ele namorou meninas várias vezes, mas eu nunca vi o Bruno feliz de verdade. Nunca tinha visto o brilho nos olhos do Bruno desde o momento que eu comecei a perceber essas coisas. E assim, quando o Bruno saiu literalmente do armário dele ali, do mundo dele, o Bruno passou a ser outro menino com um sorriso, com alegria, livre de verdade, entendeu? Livre de verdade. Eu cheguei a ser chamada numa escola aqui de Niterói, que é uma escola religiosa, e que parece, creio eu, que ele tenha tido alguma relação com o relacionamento, né, com um rapazinho. E eu fui chamada pelo diretor porque meu filho estava com tendências homossexuais, que eu tomasse cuidado. Saí de lá, fui para casa, não trabalhei mais no dia todo, chorei. Meu filho é gay, minha vida está acabada, o que eu faço? E meus amigos, o que eu vou falar? O meu atual marido não é o pai do meu filho. E ele, volta e meia, ele falava para mim, olha só, você já parou para pensar na possibilidade de seu filho ser gay? Eu falei, você não gosta do meu filho? Eu brigava com ele. Você está falando isso só para implicar comigo. E eu não aceitava, né, essa condição dele. Então, assim, para mim foi bem... Eu resisti. E tinha dúvidas, porque ele chegou a namorar a menina. Então, eu ficava assim, e tinha horas que ele comentava, nossa, fulano é mó gata. Aí eu ficava mó dúvida. Eu falei, cara, mas ele é gay ou não é gay? Mas, tipo, qual o problema de um gay achar uma mulher gata hoje, né? Mas na época eu ainda ficava, talvez, numa esperança. Será que ele vai ser hétero? Ou então, quando ele falou que ele era bissexual, eu falava assim, mas filho, vai que você se apaixona por uma mulher e aí resolva ficar só com ela e não... Ele fazia aquela cara de tédio, né? Mãe, não é assim. Não é bem assim. Quando ele era pequeno, teve um episódio de uma mãe não permitir que a filha se aproximasse dele. Mas naquele momento eu não entendi que fosse por causa dessa questão dele ser um menino diferente, né? De só gostar de brincar com meninas, de só querer brincar com os brinquedos das meninas. Mas ele sempre foi um menino muito carinhoso. Então eu não entendia por que ela queria impedir o meu filho de brincar com a menina se ele estava fazendo carinho, né? Como sempre fui uma pessoa que não dei muita margem para as pessoas, sempre tratei isso desde muito cedo com muita naturalidade. Eu sempre achei que se o meu filho é gay, o meu filho é gay, ele foi gay desde sempre, ele nasceu assim, está no DNA dele, e quanto mais natural fosse para mim, seria para os outros, as pessoas até têm uma certa coisa de se mostrar para mim. Mas na escola é um ambiente próprio, em que ele vivia sozinho. E lá ele sofreu muito. Meu filho passou por muita coisa na escola. Eu tive que brigar muito na escola, eu tive que ter muitos embates em reunião de escola, com familiares, com pai, com mãe, onde na verdade só haviam crianças, foi o lugar onde ele mais sofreu, né? O que a gente tentou fazer de proteção para ele em casa, no ambiente familiar, a escola conseguiu destruir. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. Angélica, o que você faria diferente hoje? Olha, fazer diferente, a gente sempre tem algo para fazer diferente. Faria diferente, não por mim, mas diferente para o meu filho. Eu teria que ter ficado mais atenta ao sofrimento que ele carregou naquele momento em que ele realmente se revelou a sua homossexualidade para mim. Que foi um momento, eu posso dizer, de muita emoção, um momento também muito triste, porque eu me perguntei como eu não pude perceber esse sofrimento do João. Triste, mas a parte que ele teve muita força para me contar foi quando ele falou que
nunca fez nada contra, nunca tentou nada contra a vida dele, porque ele sabia que a mãe dele ia sofrer. Então, naquele momento ali, eu só pude abraçar o João e falar: João, você não está sozinho, você não é aberração, você não é uma vergonha, você não é um pecador, porque entrou a questão também que ele falou que Deus não ia perdoar ele, né? E a sua família vai estar do seu lado, e eu estou aqui para te proteger, nada vai acontecer. Mas a primeira coisa que eu faria, que eu nunca fiz, foi dar uma boneca pro meu filho, né? Principalmente a Mulher Maravilha, que ele é tão fã. Isso tem pouco tempo que eu dei uma bonequinha, mas ainda um pouco ainda na reação, ainda na defensiva. Hoje eu faria tudo diferente porque eu já tenho essa vivência toda, né? Então é muito fácil hoje você abraçar tudo. O que eu gostaria que todo mundo fizesse era que desde o primeiro momento que percebesse, abraçasse seu filho como se fosse só o seu filho, entendeu? Olhando mesmo, é o meu filho e independe do que ele, da sua escolha, sabe, da sua sexualidade, de qualquer coisa, ele é o meu filho e eu vou estar sempre junto, sempre protegendo, sempre do lado. Talvez eu não obrigasse ele a fazer futebol, judô, boxe. Talvez eu não brigasse tanto com ele a tomar jeito, fala que nem homem, não escuta. Eu permitisse ele escutar as músicas dele, né? O dia que assim eu me senti mais realizada foi um dia que eu fui numa boate gay com ele. E por que a gente se emociona, né? A gente fala isso 10 mil vezes, mas a gente sempre se emociona. Eu fui numa boate gay com ele e eu escutei todas as músicas que ele estava escutando naquela boate, as músicas que eu sempre briguei. Que para de escutar essa porcaria, essa música de gay, que porcaria de música de homossexual. E aí na boate comecei a dançar com ele, foi incrível, foi muito legal, foi muito legal. E aí assim, eu que saí do armário, eu que falei, relaxei, porque para mim pouco importa hoje. Quando eu comecei a perceber que pouco importava, quem ele amasse, quem ele fosse beijar, para mim não importa, meu filho, ele é super competente. Meu filho hoje está em São Paulo, pagou o avião dele com o dinheiro dele, foi ver o namorado lá, o novo namorado dele lá. Então, assim, para mim é um cara super competente, corre atrás do trabalho, feliz. Eu e o pai do Gabriel, a gente sempre teve um lema, que se a gente tivesse que pecar, era sempre para pecar por excesso e nunca por falta. Então, assim, se eu tivesse que fazer alguma coisa, que eu acho que não faltou nada, o que eu acho que eu não fiz muito, que eu não fiz muito, mas eu fiz, mas eu poderia ter feito muito mais, eu acho que eu teria brincado muito mais com ele, né? Eu teria... Meu filho teve boneca, ele tem... A Angélica estava falando sobre a Mulher Maravilha, meu filho tem Mulher Maravilha, meu filho tem Arlequina, meu filho tem Batgirl, Mulher Gato, ele sempre gostou muito dessas e ele tem, né? E ele brincava, a gente brincava na rua e tal, mas eu acho que faltou a gente aquela coisa de brincar de princesa, né? Eu teria me vestido de princesa, eu teria, de repente, até ele se vestido também. Faltou a gente brincar mais no ambiente familiar. Eu me arrependo hoje de não ter brincado tanto, de não ter curtido tanto essa coisa. Se eu tivesse que fazer, que eu acho que as pessoas, elas se preocupam muito com o que os outros vão pensar e aí a gente acaba perdendo, né? Pai, mãe perde muito essa coisa do curtir o filho, né? Independente dele ser uma criança LGBT ou dele ser hétero, eu acho que a gente tem que curtir. O filho gosta de boneca, vai brincar de boneca, isso não vai matar ninguém, né? Quando que você conheceu Mães e o que mudou na sua vida? Uma surpresa, porque nas redes sociais eles estão muito mais integrados, né, ao assunto LGBT. E foi ele que me apresentou, foi ele que trouxe para mim a informação. E ele ficou tão feliz quando ele falou do Mães e eu me interessei na hora. Hoje eu consigo falar sobre as coisas que aconteceram com meu filho de uma forma bem mais serena. Agora já vem até a lágrima, né?
Mas eu, durante muito tempo, eu me culpei muito porque, na verdade, eu tinha um sentimento dentro de mim que era de muita revolta em relação a tudo que ele tinha passado, né? Porque o meu filho sofreu bullying de internet, meu filho teve foto deles expostas, criança, fotos dele de criança, até de brincar de boneca, pegaram fotos dele na internet e botaram em situações muito ruins, e a ponto de botar a foto do meu filho com preço embaixo, né? Como se ele tivesse, como criança, vendendo algum tipo de serviço. E assim, na época que eu conheci o Mães, foi uma época que isso tinha acontecido há muito pouco tempo. Eu vi o Mães pela televisão e eu vi o Avelino contando que tinha perdido o filho dele. E aí eu pensei naquele momento que essas pessoas que eram capazes de fazer isso com o meu filho eram capazes também de até matar ele, né? Porque se juntaram para fazer uma coisa dessa, eram adolescentes que se juntaram para fazer tanto mal ao meu filho. E eu acho que se meu filho tivesse uma festa, se tivesse um lugar e eles tivessem cismado com o meu filho, eles poderiam ter se juntado para matar o meu filho. E aí eu pensava comigo que antes disso acontecer, quem tinha que matar eles era eu. Eu tinha esse sentimento muito ruim dentro de mim. Eu me via enforcando essas crianças, né? Eu me via realmente afogando eles numa piscina. Eu me via entrando na escola com uma faca. Eu me via matando realmente, porque eu achava que para acabar com o sofrimento do meu filho, eles tinham que morrer. E eu não sou uma pessoa muito passiva. Eu sou uma mãe muito... Eu digo que pelo meu filho eu vou para o inferno e eu levo um junto comigo. Eu tenho essa coisa comigo. E aí eu precisava tirar isso de dentro de mim. E aí eu conheci o Mães. E eu falava, gente... Não sou só eu que passo por isso. Tem gente que passa por isso também e que está ali, ó, na televisão, conseguindo contar para as pessoas que passou por isso tudo, mas que superou e sobreviveu. Essas pessoas não chegaram às vias de fato, essas pessoas não enforcaram ninguém, não mataram ninguém. Elas estão conseguindo chegar no coração das pessoas, elas estão conseguindo entrar na vida das pessoas através da palavra, através de um gesto. Então, nós pais não fomos criados para saber como lidar com os nossos filhos quando ele começa a se mostrar, a sair do armário. Olha, eu nasci assim, mãe, eu nasci assim, pai. E agora? Você vai continuar me amando? É essa a grande diferença que teve no grupo, porque a gente tinha dúvidas, a gente tem medo que eles sofram algum tipo de preconceito, violência, morte. Existem outras mães, no grupo tem mães que tiveram filhos mortos, agredidos, em razão da sua orientação sexual. Né? Então, a ideia é justamente essa. Hoje eu estou bem resolvida com relação a isso. E por que eu continuo no grupo? Para ajudar as demais mães. Dom, 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 dom. Irie, laieira, irie, laie. Dom, 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 dom. Irie, laieira, irie, laie. Filho, tira a mão da cintura, menino. Senta igual uma garota, olha os modos. Fala igual um rapaz. Para de dançar rebolando, garoto. Toma jeito.